E aí, gurizada, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre isonitrilas e nitrilas, dois compostos muito semelhantes, duas funções orgânicas muito parecidas. Hoje nós vamos aprender a identificar, diferenciar essas substâncias e a dar nome para essas moléculas. Então, pessoal, como eu comentei pouco antes da vinheta, nitrilas e isonitrilas são muito semelhantes. Mas antes de nós aprendermos a identificar, separar esses compostos e nomear, quero mostrar uma curiosidade sobre eles. As nitrilas são derivados do ácido cianídrico. Ou seja, a partir de um ácido cianídrico se obtém uma nitrila. O que eu quero dizer é que o processo reverso também é possível, a partir de uma nitrila chegarmos a um ácido cianídrico. Pois bem, muitos alimentos presentes em nosso cotidiano apresentam derivados desse ácido cianídrico, ou o grupamento nitrila, como por exemplo as sementes de maçã, que apresentam esse derivado de um carboidrato que nós temos aqui presente, o grupamento nitrila, ou o aipim, ou mandioca, ou macaxeira, não sei como é que você conhece, também apresentam desses derivados, cujo nome é linamarina. E a partir deste derivado é possível chegar-se ao ácido cianídrico. Numa pesquisa rápida, o mecanismo ou as etapas de produção pelo nosso organismo até o ácido cianídrico, eu descrevo aqui embaixo, que foi o que eu encontrei. Aqui nós temos as enzimas que participam desse processo, obtendo como produto final o ácido cianídrico. Qual é o problema com isso? Ácido cianídrico é extremamente tóxico para o nosso organismo, mesmo em pequenas quantidades. E para efeito de curiosidade, era o ácido utilizado na câmara de gás durante o nazismo, para óbitos de judeus. Muitos filmes retratam isso. Porém, a quantidade que nós deveríamos ingerir, por exemplo, de sementes de maçã, para que seja convertido neste ácido cianídrico e se torne prejudicial para nós, é muito elevado. Pelos cálculos que eu fiz, uma pessoa de 80 quilos deveria comer em torno de 400 sementes de maçã, instantaneamente. E quantas maçãs isso vai dar, eu não sei, mas muito provável que você não vai conseguir comer isso. Eu já comi semente de maçã, provavelmente você também já deve ter comido, e ninguém morreu. Talvez passe mal, tenha alguma náusea, pelos relatos que eu li na internet. Já o aipim, o momento em que ele é cozido, que ele é aquecido, é decomposto essa molécula e aí não se torna perigoso. Deveria ser ingerido cru e numa quantidade elevada. Então, não se preocupem com isso. Belezinha? Vamos ao que são as nitrilas e as isonitrilas. As nitrilas são compostos que eu vou dizer que são derivados do ácido cianídrico, enquanto que as isonitrilas são derivados do ácido isocianídrico. De primeiro momento, a grande diferença é uma inversão entre os átomos desse ácido. É mais ou menos isso. Porém, a estabilidade dessas moléculas é explicada por essa inversão atômica, por exemplo. Bom, como é que se obtém então uma nitrila? Pela substituição do hidrogênio a um radical carbônico, ao radical alquila ou arila. Então nós temos que para a fórmula geral das nitrilas seria essa molécula aqui, um R ligado num CN. E as isonitrilas, a mesma linha de raciocínio, substituição do hidrogênio por um radical. Então a fórmula geral é ali. Perceba que é muito semelhante, e aqui ocorre um caso de isomeria. Isomerias são compostos que têm a mesma fórmula molecular e diferença entre a sua fórmula estrutural. A fórmula molecular vai ser a mesma. Por exemplo, se nós pegarmos um CH3CN, ou se eu pegasse aqui um anel aromático ligado num CN. Vamos pegar aqui que é mais fácil de obter a fórmula geral, a fórmula molecular. Nós temos um C2H3N. Se nós pegarmos a seguinte molécula agora, conseguem visualizar que ele tem a mesma fórmula molecular que o do lado? Isso é isomeria, mas a estrutura é diferente. E nós poderíamos ter também uma isonitrila como sendo a seguinte espécie, aromática. A estabilidade desses dois compostos é que é diferente.
isonitrilas são muito mais instáveis do que as nitrilas. As nitrilas apresentam uma maior estabilidade, é mais estável. Isonitrilas têm uma menor estabilidade. E isso explicado pela ligação entre o carbono e o nitrogênio. E é melhor de se observar quando a gente fala da estrutura de Lewis. E estrutura de Lewis, caso você não lembre, é aquela estrutura que representa todas as ligações e os elétrons que estão participando. Então, lembrando que o nitrogênio está na família 5A, precisa de 3 ligações, e o carbono precisa de 4 e o hidrogênio de 1 ligação. Aqui é dada uma única ligação e nós teríamos isso daqui. Já para o carbono ficar completo, faltam mais 3, e para o nitrogênio também faltam 3. Então, nós temos que a estrutura, ou mostrando as ligações das nitrilas, nós teríamos aquilo ali. Logo, quando ocorre uma substituição do hidrogênio, nós vamos ter isto como sendo uma fórmula geral para as isonitrilas também. Perdão, para as nitrilas. Já para as isonitrilas, o que acontece é que ocorre uma instabilidade por conta das ligações. Olha como fica a estrutura de Lewis para as isonitrilas. Carbono aqui, que tem um total de 4 elétrons. Então aqui é fornecida, é dada uma única ligação. Então nós já temos aqui essa ligação. Agora, o nitrogênio precisa de mais 2 ligações apenas, pois já fez uma aqui, ó. Então ele faz mais uma ligação. Então o nitrogênio ele está estável, não precisa de mais ligações. Porém, o carbono ele necessita de mais ligações, precisa de mais 2 elétrons para ele se estabilizar. Então o que o hidrogênio faz? Ele tem um par de elétrons sobrando, ele vai acabar compartilhando, fornecendo uma nova ligação, que você deve ter aprendido como sendo uma ligação do tipo dativa. E essa ligação dativa é mais fraca, é mais instável e é o que causa a instabilidade nas isonitrilas em comparação com as nitrilas. Essa ligação que nós chamamos de dativa. A ligação dativa é uma ligação covalente e ela pode ser representada como um único traço. E eu já vi em alguns vestibulares não representando como seta, que comumente ela é representada. Essa seta é um recurso didático que nós, professores, usamos para diferenciar esse tipo de ligação, no quesito par de elétrons proveniente do átomo. Mas pode ser que ele esteja ou seja fornecida numa ligação normal. Então tomem cuidado para vocês não confundirem achando que o nitrogênio está fazendo uma ligação a mais ou que está errado. Tranquilo? Essa é a diferença então entre nitrilas e isonitrilas. Como que nós damos nome para essas espécies então? A nomenclatura de nitrilas e isonitrilas é muito semelhante e tem uma nomenclatura usual e uma nomenclatura oficial. Para as nitrilas, nós vamos dar o nome do hidrocarboneto seguido de nitrila. As isonitrilas, hidrocarboneto seguido de isonitrila. E a nomenclatura usual, nós vamos falar o cianeto. No momento que nós falamos cianeto, tu tens que pensar no grupamento CN mais D radical. Já para as isonitrilas, isocianeto, que é o grupamento NC. Tranquilo? Então, destes exemplos para os compostos mais simples, como que ficaria a nomenclatura? Nomenclatura oficial para esse composto vai ficar, ao total nós temos aqui 2 carbonos. Então você vai falar que aquele é o etano nitrila. Já a nomenclatura usual para esse composto, você vai falar que ali tu tens o cianeto de, e agora tu vai olhar esse substituinte, nomenclatura desse substituinte como de um radical, cianeto de metila. E assim tu tens a nomenclatura usual para esse composto. Como que ficaria a nomenclatura oficial para as isonitrilas? Para esse composto, então, nós temos um total de um único carbono. Agora esse carbono não faz parte da contagem, porque tu tens o nitrogênio. Então aqui nós teríamos o metano isonitrila. E a nomenclatura usual ficaria isocianeto de metila. Existe mais uma nomenclatura usual para as isonitrilas, que é a nomenclatura de Kolbe, que nós vamos falar o nome do radical preso a uma carbilamina.
Então falar isocianeto ou falar carbilamina seria semelhante, seria a mesma coisa. Então a nomenclatura usual para esse composto ficaria metil carbilamina. Entenderam? Vamos a alguns exemplos então. Como que ficaria a nomenclatura oficial para as nitrilas, para os compostos da esquerda? Vai ficar aqui ao total de 1, 2, 3 carbonos, então aqui nós temos a propano nitrila. O de baixo, um total de 4 carbonos, então nós teríamos aqui a butano nitrila. E aqui o composto de baixo nós teríamos o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3 e o carbono 4. E perceba que no carbono 3 nós temos um substituinte, que o nome desse substituinte é como de um radical, que é a metila. Então aqui nós teríamos que no carbono 3 tu tens o metil, tens que citar, né? 3-metil, e agora a estrutura da cadeia principal, butano nitrila. Sacaram então a ideia da nomenclatura oficial? E a usual, como que ficaria a nomenclatura usual para esses compostos? Então agora você vai falar aqui que tu tens o cianeto deste radical aqui, ó, deste substituinte. Cianeto de 2 carbonos, etila. Composto de baixo, tu tens o cianeto, um substituinte com 3 carbonos, ó, cianeto de propila. Cianeto de propila. E o último composto, você tem aqui o cianeto de aquele radical se chama isobutila. Tudo bem? Como que ficaria então a nomenclatura oficial para as isonitrilas ao lado? Agora nós temos aqui um total de 2 carbonos. Então para essa estrutura nós temos o etano isonitrila. O composto de baixo nós temos um total de 3 carbonos, então ficaria propano isonitrila. E o último exemplo aqui, nós teríamos um carbono 1, um carbono 2 e o carbono 3. E nós temos lá no carbono 2 um substituinte metila, então nós devemos citá-lo. Então, para este exemplo, nós vamos ter lá o 2-metil propano e a nomenclatura usual para esses compostos, como que vai ficar? 2 carbonos, nós vamos ter o isocianeto de etila. O de baixo, isocianeto de propila. E o último exemplo, nós vamos ter o isocianeto de, esse radical vai se chamar isobutila. E finalizando a nossa nomenclatura de Kolbe, que pode ser que caia, para este composto nós vamos ter um radical com 2 carbonos, o etilcarbilamina. O composto de baixo nós temos o propilcarbilamina. E o nosso último exemplo, nós vamos ter aqui o isobutilcarbilamina. E assim nós damos a nomenclatura oficial e usual de nitrilas e isonitrilas. Muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, entre em contato e até nossa próxima aula.